E aí, gente? Vamos lá para mais uma aulinha aí de ciências, ok? Eu estou do outro lado aqui do meu cenário. A gente vai continuar a aula de ciências aqui com o capítulo 4 do nosso livro, tá ok? E a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo da célula. A gente vai começar agora e vai até o final do ano, né? Se Deus quiser, daqui a pouco a gente está junto. A gente vai até mais ou menos ali até o final do ano para falar um pouquinho sobre o estudo da célula, falando sobre o corpo humano no geral, tá? Bora lá. Então, para a gente entender isso, a gente tem que entender o que seria uma célula. Gente, olha só. A célula é a menor partezinha do corpo de qualquer ser vivo, tá? Então, olha só. O nome da área da biologia que estuda a célula, a gente chama de citologia, tá? Então, vai estudar os formatos das células, o que essas células fazem, qual a importância delas para o seu corpo. Ok? Então as células nada mais são do que a menor estrutura viva, tá? Menor estrutura de forma e menor estrutura de função, tá? Mas como que a gente consegue ver as células? Eu vou falar mais delas daqui a pouquinho, aguarda aí, ó. Como que a gente consegue ver as células? A gente começa a estudar, faz esse histórico aí do estudo da célula a partir do surgimento do microscópio. Então lá em 1591, por exemplo, esse cara aí, Zacharias Hansen, ele desenhou aí um primeiro microscópio que aumenta aí de 10 a 30 vezes, tá? E com o passar do tempo, esse microscópio ele foi sendo desenvolvido de maneira melhor, né? Ele foi evoluindo a tecnologia envolvida. Porque, por exemplo, esse outro carinha aqui, o Anthony van Rank, né? Ele desenvolveu o que a gente chama de primeiro microscópio simples, com uma lente única, e ele conseguiu visualizar, por exemplo, os espermatozoides, né, que são as células reprodutivas masculinas, e os glóbulos vermelhos, que são células do sangue. Tá? Então repara aí ó, o desenhozinho de um microscópio simples, com ferramentas e tal, eram coisas bem assim precárias. Tá? Com o passar do tempo, a gente tem esse cara, o Robert Hooke, que é um dos principais cientistas que a gente vai estudar em relação ao descobrimento das células, tá? Porque ele fez o primeiro, ele desenvolveu o primeiro microscópio composto, que a gente chama. Então, o que ele fez? Ele examinou um pedaço de cortiça, né? Cortiça que é uma plantinha aí, né? Ele tirou uma parte da planta, né? Do caule dela, observando aí várias cavidades bem microscópicas, perdão, que ele lá na frente chamou de célula. Tá? Então a gente tem vários outros cientistas aí, o Brown, que descobriu o núcleo da célula, o Matias, que disse que todas as plantas tinham células, e depois o Schwamm, que disse que todos os animais possuíam células. E aí, se a gente for pensar na eficiência desse microscópio eletrônico, o que acontece? Olha aqui, esse primeiro desenho é de uma bactéria. Na verdade, são várias bactérias. Cada um desses chitozinhos, né, é uma bactéria, tá ok? Então essas bactérias, elas foram vistas aí com microscópio eletrônico. Olha essa outra imagem aqui, muito legal. Um piolho que, pô, a gente consegue ver o piolho a olho nu, né? Talvez não com tantos detalhes, assim, mas você vê o piolho agarrado no cabelo, né? Então é pra gente entender o quanto que o microscópio consegue dar um zoom, tá? Naquela imagem, no que a gente está vendo ali, ok? E aí com isso, ó, a gente chegou aqui no desenvolvimento da teoria celular, que falava aí sobre todos os seres vivos, tá? Então eu trouxe 4 tópicos, 4 postulados dessa teoria que ajudam a gente a entender algumas coisas. Por exemplo, todos os seres vivos são constituídos por células, todo. Se é ser vivo, tem que ter célula, tá? As atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior das células também. Então, tudo que é necessário para eu considerar esse cara, esse indivíduo como um ser vivo, essa atividade tem que acontecer dentro das células. Tá? Novas células se formam por divisão de células pré-existentes antes da divisão celular. Então, para eu fazer uma célula nova, eu tenho que ter uma anterior que se dividiu em duas novas. Ok? Outra coisa, a célula é a menor unidade da vida, tá? Tudo que é vida tem que ter célula, certo? E aí, se a gente for ver aqui, olha só, eu botei umas comparações aqui. Depois, se você estiver no seu computador ou no seu celular, clica nesse link aqui, que ele é muito legal, porque é um site que ele vai abrir para você ficar comparando o tamanho dos indivíduos.
Então dá para você ver desde a menor estrutura dentro da célula até coisas muito maiores, tipo o planeta Terra e outros planetas do sistema solar. Ok? Então olha aqui como ele vai comparando. Olha só, coisas que eu consigo ver a olho nu, por exemplo, uma pessoa, uma maçã, uma abelha, uma formiga, um pelo, consigo ver a olho nu. Agora, coisas que eu vou conseguir ver só com microscópio óptico, tá? A célula, uma bactéria, e coisas que eu só vou ver com microscópio eletrônico, que dá um zoom ainda maior. Vírus, DNA e outras moléculas pequenas, tá? Então olha aqui a comparação, né, de tamanho, tá? Em relação aí a moléculas bem pequenininhas, a seres vivos como bactéria, as células, até chegar na gente, certo? E aí tem alguns formatos que essas células podem ter, olha só. Tá vendo essa aqui? A imagem está em espanhol, né? Mas dá pra gente entender que tu é bom. Olha isso aqui, ó. Essa célula vermelhinha aqui, bem pequenininha, é uma hemácia. É uma célula do seu sangue, por exemplo. Essa célula aqui toda alongada é a célula do músculo. Olha o meu muque. Essa célula aqui é o espermatozoide. Aqui eu tenho, essa maior de todas aqui, ó, é o neurônio, né? Os neurônios, células nervosas, tá? Então as células têm de vários tamanhos, de várias formas, é composta de várias maneiras diferentes, ok? O que a gente vai começar a diferenciar aqui agora é o seguinte: eu tenho indivíduos em relação ao número de células. Deixa eu voltar aqui rapidinho, só para falar um negócio aqui. Quando o Hooke aqui, ele viu essa cortiça, ele identificou que essas pequenas cavidades poderiam ser essas partezinhas que compõem o corpo. E aí ele chamou de célula porque parecia uma célula, né? Enfim, e aí tem esse nome até hoje por conta disso, tá? Então se eu disse que todo ser vivo tem que ter célula, a gente pode começar a diferenciar que tem organismos, tem seres vivos, que tem uma célula só, e tem organismos que têm várias células, mais de uma, ok? Então eles são divididos em seres unicelulares, que tem só uma célula, e seres multicelulares, que tem várias células, tá? Então os seres que são unicelulares têm uma célula, uni, vem de uma célula só, ok? Eles podem ser bactérias, protozoários, alguns fungos e algumas algas. Toda essa galera que é unicelular, a gente não consegue ver olho nu. Tem que ter um microscópio para eu conseguir ver isso, ok? Agora, os seres que são multicelulares, a gente consegue ver olho nu, porque eles são formados por várias células. Então, alguns fungos, por exemplo, você não come champignon, você não vê o cogumelo é um fungo. Se eu estou vendo isso, é porque ele é multicelular, tem mais de uma célula. Algumas algas, plantas, animais, você está me vendo, eu sou um animal e você também é um animal. Se eu estou te vendo, não, eu não estou te vendo, se você está me vendo e eu estou te vendo, é porque a gente é formado por várias células, tá? E aí aqui eu vou dar só um bizu para a semana que vem a gente entrar nisso a fundo, né? Hoje foi uma introdução. São as 3 principais partes da célula. A partir de semana que vem a gente vai ver isso com muito mais calma, com muito mais tranquilidade, tá bom? Então vamos pensar aqui comigo, olha só. Basicamente, uma célula é formada por 3 partes básicas, que são, eu estou indo de fora para dentro, a membrana celular, o citoplasma e o núcleo. Membrana celular, citoplasma e o núcleo, que está ainda dentro da célula, tá? Então vamos comparar com a escola, tá? A escola tem um muro, não tem um muro da escola? O muro da escola é a membrana plasmática ou membrana celular, porque é o que vai envolver a escola, não é isso? O muro dá a forma da escola, protege a escola, não é isso? Então a membrana celular tem a mesma função, faz a mesma coisa, ela vai envolver, ela vai dar forma a essa célula, tá? É o que está aqui, ó, envolvendo, é como se fosse uma proteção, uma capa, tá certo? Eu tenho entrei na célula agora, tá? Dentro da célula eu tenho o citoplasma. O que é o citoplasma? É a região de dentro, é a região interna da célula, é onde acontece. Se você quer aprender as coisas, agora a gente está aprendendo em casa, cada um na sua, né? Mas quando a gente voltar aí presencial, para a gente aprender as coisas na escola, eu tenho que entrar na escola, tem que entrar na sala. Tu não vai ficar lá no pátio com o seu Pedro, vai? Porque tu não vai aprender as coisas lá. Não as coisas de ciências. Pode aprender outras coisas com o seu Pedro. Mas ciências, eu acho que o seu Pedro não vai saber ensinar.
Então tu tem que entrar na sala para aprender ciência, para aprender matemática, história, geografia, inglês, matemática, né? E assim por diante, né? Então o citoplasma é a parte de dentro dessa célula, ok? Mais dentro ainda da célula eu tenho o núcleo. O núcleo ele vai coordenar e vai controlar tudo o que acontece na célula. Então eu falo que o núcleo, por exemplo, é a sala da Deusete, é a sala onde fica tia Dilma, onde fica tia Miriam, onde fica Lucas. Por quê? Porque é onde vai ter toda a coordenação da escola. Elas que vão dizer, elas que vão montar o calendário, o cronograma, tudo que acontece na escola, elas que vão fazer. Então elas que vão coordenar, que vão controlar. É isso que o núcleo faz. O núcleo controla todas as funções da célula, tá? Então vou revisar, ó. A membrana envolve a célula, protege. O citoplasma é a parte de dentro, que é onde vão acontecer todas as funções da célula. E o núcleo é a estrutura onde vai ter a coordenação e o controle dessa célula, tá bom? Vamos lá praticar agora? É sua vez, ó. Copia, eu quero que você copie esse material que eu te passei, tá? Deixa eu dizer aqui quais são os slides que eu quero, ó. Esse primeiro aqui eu quero que você copie, ok? Quero que você copie esse aqui da teoria celular, tá? Quero que você copie esse aqui também, do número de células. E esse aqui, que fala a função de cada um. Ok? Só esses que eu pedi, tá? E aí eu quero que você responda para mim essa atividade bem simples, bem tranquila. Tu vai ler, vai olhar, é bem tranquilona, tá? E essas duas aqui também, a 4 e a 5, baseado no que a gente estudou, tá bom? Você já sabe como é que faz para entrar em contato comigo. Por favor, alguns alunos ainda não deram sinal de vida, eu preciso saber de vocês, tá bom, gente? No mais, ó, um grande beijo, estou morrendo de saudades. Agora a gente se vê 2 vezes na semana, né? Inglês e ciências, que bom. Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês, que vocês estejam lavando as mãos. Quero que vocês fiquem em casa, por favor, não saia para a rua para brincar. Fiquem em casa para isso passar o mais rápido possível. Tá bom, gente? Um grande beijo.